Bom, pessoal, só para dar sequência, eu vou explicar sobre variáveis, é bem tranquilo, tá? Eu vou criar um novo projeto aqui, Console Application, linguagem C. Vou colocar aqui, ó, variáveis, exemplo, tá? Variáveis, exemplo, tá? Porque na realidade eu vou dar um exemplo de várias variáveis que a gente pode utilizar. Finalizo, né, a criação do projeto, venho aqui no meu int main. Se você observar, criou-se normalmente, tá? Minha instrução aqui, né? Que é o hello world. Aí você vai falar assim, tá? O que são variáveis, né? Na realidade, variáveis são contextos, né? Que eu possa utilizar dentro da programação com mais de um valor, tá? E ela pode variar esse valor, tá? Então, dentro do que a gente se espera, as variáveis elas podem ser do tipo int, tá? De inteiro, podem ser do tipo float, de números quebrados, né, decimais, e podem ser do tipo char e caractere, tá? Caractere. Se você observar todas essas informações, eu fiz primeiro a declaração do tipo, depois um nome, tá? Então, por exemplo, a declaração em si é feita dessa forma: tipo, tá? Deixa eu dar e vamos formatar isso aqui. Vamos, assim tá bom, vai. Depois eu tipo e depois o nome da variável. No caso aqui o tipo é inteiro, o nome da variável chama-se inteiro. O tipo float, nome da variável decimais. Tipo char, caractere, tá? Mas eu poderia declarar de outra forma, tipo, por exemplo, número 1, né? Posso colocar como float, sei lá, salário, porque o salário, né, a minha variável salário vai armazenar um valor do tipo float. Vamos supor, eu recebo R$ 990,35, tá? Vamos supor que meu salário então é R$ 990,35. Você observa que eu utilizei ponto, tá? Não é vírgula. Dentro das variáveis você não utiliza vírgula, e sim ponto, tá? Se fosse o número, né, ó, no caso, vou colocar aqui idade, que é uma variável simples, tá? Eu declarei uma variável chamada idade do tipo inteiro, e dentro dela eu já vou iniciar com o valor 32, que é a idade que eu tenho, tá? E do tipo char seria a primeira, um exemplo, né, letra do meu nome, tá? Então, primeira letra nome, isso, pessoal, variável, essa nomenclatura, o nome da variável, eu posso escolher, tá? Você pode escolher a sua variável, que nem aqui idade. Você não quer, não quero idade, eu quero data, ou sei lá, anos, né? Tipo, quantos anos, mas idade é bem simples, bem tranquilo, né? Então a primeira letra, então, entre aspas duplas, F, porque meu primeiro nome é Fernando, então F, tá? E aí você vai falar assim, tá, esse contexto todo que o senhor explicou são as tipificações das variáveis, né? Eu declaro o tipo, depois o nome dela. E aí eu posso utilizar, depois que eu declarei, eu posso utilizar elas, como por exemplo, já que eu declarei uma variável chamada inteiro aqui, eu posso vir aqui e falar assim, ó, inteiro, você vai receber, esse igual aqui, ó, sozinho, é de receber, você recebe o valor, sei lá, 50, tá? O caractere, né, vai receber uma letra, sei lá, M de macaco, tá? Ponto e vírgula sempre no final. E o meu decimais vai receber um valor decimal, no caso 2,75, por exemplo, né? Nesse caso, você observa que dentro desse contexto, depois que eu declaro as variáveis, eu posso utilizar elas, né? Então nesse caso aqui, ó, é claro que se eu executar, deixa eu fechar aqui, ele não vai dar erro e não vai retornar nada, porque eu não imprimi nada na tela. Ele apenas criou as variáveis, lançou os valores e criei de novo as variáveis. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu preciso imprimir isso na tela. Então eu printf, aspas duplas. Aqui eu vou colocar assim, ó, inteiro, 2 pontos, porcentagem D, e na frente inteiro. Por que eu fiz isso? Porque no printf eu posso imprimir um texto entre as aspas duplas, correto?
Então esse texto aqui, ó, ele vai imprimir. Isso aqui, na realidade, representa uma saída de informação. O printf vai ler esse porcentagem D como sendo uma saída do tipo inteiro. E quem que eu vou imprimir aqui em cima desse valor aqui? Esse cara aqui, ó. Então, a hora que eu executar, você vai ver que o inteiro vale 50. Então, ele vai aparecer aqui. Ó. Aí, ó. Inteiro 50. Ah, mas espera lá. E se eu colocar assim, ó, o valor de da, né? Vamos colocar assim, ó, da variável inteiro, tá? Não tem problema. A hora que você executa, ele vai imprimir o texto, né? Ó, o valor da variável inteiro 50. Ah, caso eu mude aqui para, sei lá, 100. Simples. A hora que você executar, ele vai imprimir que o valor é 100, tá? Outra coisa interessante, aqui, ó, eu estou utilizando a variável para receber um valor. Eu não estou utilizando antes. Se eu pegar esse valor aqui, ó, e vir aqui em cima, ou seja, eu estou declarando a variável, mas eu estou usando antes, ele vai dar erro. Porque ele vai falar que esse inteiro não foi declarado. Deixa eu apertar aqui o F2, ó. Inteiro undeclared, tá? É um erro simples. Aqui você pode ver na linha 9, ó, linha 9. Inteiro, que é esse carinha aqui, undeclared. Mas eu estou declarando aqui embaixo. Mas a ordem de execução da linguagem C é de cima para baixo. Então o que acontece? Você está utilizando aqui e declarando embaixo, sendo que o correto é declarações vem antes do uso. Tá? Por isso que geralmente quando a gente vai falar sobre programação, a gente fala assim, ó, declara as variáveis. Então você vai declarar em cima para depois começar a executar a sua programação. Tá? E aí, claro, se eu retornar aqui, ele vai executar normalmente. Tá? Bom, aqui, ó, essa marcaçãozinha eu posso realizar, mas você pode deixar desmarcado. Outra coisa interessante é a saída. Tá? Ó, do mesmo jeito que eu utilizei aqui, ó, vou colocar um contrabarra N aqui no final, tá? Para pular de linha. E vou imprimir de novo. O valor da variável, vamos imprimir a variável character. E aqui eu vou colocar porcentagem C. Por quê? O printf, porcentagem C é uma saída do tipo caractere. E aí aqui eu vou colocar o nome da minha variável, que é character. Ó, vai imprimir M. Tá? Então se eu executar aqui, ó, aí, opa, ele imprimiu X e não M. Vamos ver então onde é que está o X da questão, né? Aqui ele imprimiu que é inteiro, depois imprimiu o caractere e não imprimiu o contexto. Deixa eu ver aqui. Tá. Deixa eu ver se talvez aqui aspas simples em vez de duplas. Tá. Aqui, pessoal, só um equívoco. Eu tinha colocado aspas duplas, na realidade é aspas simples. Tá, a mesma coisa aqui, ó. Aspas simples. Tá, deixa eu tirar aqui, ó. Aí. Tá ok? Quando for letra, aspas simples. Então, ó, ele imprimiu que o M, tá? Se, por exemplo, eu quero trocar isso aqui para G. Se você trocar aqui, ele vai imprimir G, tá? Minúsculo ou maiúsculo, o texto em si não influencia, ele vai aceitar normal, maiúsculo ou minúsculo. A única coisa que talvez você tenha que tomar cuidado é que se você declarar aqui em cima com I maiúsculo, esse cara aqui não é o mesmo que esse. A hora que você executar, ele vai dar erro, porque ele vai falar assim, ó, esse cara não foi declarado, ó. Mas eu declarei aqui em cima. Declarou, mas ó, I minúsculo e maiúsculo, tá? E aí então você tem que declarar da mesma forma. Se você declarar tudo minúsculo, tem que usar com ele tudo minúsculo, tá? Outra saída interessante, vamos colocar um contrabarra N aqui para pular de linha. A última saída que a gente vai fazer é a do salário, por exemplo, né? Então, o valor da variável, vamos pegar o decimal mesmo, não vou nem usar o salário, decimais. Decimais, porcentagem F, porque é do tipo float, e aqui eu coloco a variável que eu quero, que no caso decimais. Beleza, que está aqui em cima, ó, declarado, tá? Bom, se você pensar nisso aqui, a hora que executar, ó, ele tem que imprimir 2,75. Só que, ó, você observa que ele imprimiu 2,75, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, se eu quero que apareça só duas casas após a vírgula, aqui no porcentagem F eu tenho que colocar ponto e a quantidade de casas que eu quero, 2.
após o ponto. A hora que ele imprime, aí ó, variável decimais 2,75. Ah, quero imprimir essas daqui. Bem simples, você pode vir aqui, eu vou copiar só para não dar trabalho, tá? Então da variável idade, e aí eu troco aqui para idade, salário. Então salário, aqui ó, aqui é texto, aqui não tem problema, tá? Quando for azulzinho assim não tem problema ser maiúsculo ou minúsculo, porque é texto. Aqui já não, aqui é variável, tá? E o outro é a primeira letra, né, do nome. Então, lembrando que como eu vim invertido, ó, salário é porcentagem F, ponto 2, porque eu quero duas casas após o ponto. E aqui, em vez de ser porcentagem F, é porcentagem C, que é a primeira letra do nome. Então, vou declarar aqui assim, ó, beleza, ó, idade, salário, primeira letra. Idade, salário, primeira letra. Vou executar. Você vai observar que foi feita a aplicação, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O valor de 100, né? Que é o valor que deu aqui, ó, inteiro, caractere G, beleza, decimais 2,75, correto, idade 32, ó, 32, salário 990,35, tá aqui, e o outro char, primeiro F, então F. Tá, então eu consigo imprimir na tela variáveis, só que eu tenho que usar esse padrão aqui, ó. Quando for porcentagem D é inteiro, porcentagem C é caractere e porcentagem F ou porcentagem .2F é decimal. E aí eu utilizo esse ponto e a quantidade de casas que eu quero após o ponto entre o porcentagem F. Beleza, pessoal? É bem tranquilo. Caso vocês queiram copiar esse exemplo, tá? Eu vou deixar ele aberto aqui, ó, tá? Deixa eu tirar mais um aqui para poder subir. Tá. Deixa eu dar um format user. Beleza, tá? Então é bem tranquilo. Deixa eu minimizar aqui, ó. Aí vocês podem copiar então o programa daqui. Lembrando que o meu intimate está aqui em cima, iniciando aqui e finalizando aqui. Tá ok? Até a próxima, pessoal.